Pegue seu cafezinho e bora lá. Hoje eu quero trazer para vocês um resumo de uma ministração, uma palavra que eu fiz um tempo atrás. Vou deixar aqui o link em algum lugar dessa tela para você conseguir assistir na íntegra, caso você queira. E o tema dessa mensagem é de escravos a livres. João 8, 31, 32, que diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus está falando isso. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim, liberdade é uma consequência de fatores, tá? Fatores que quando a gente tem acesso à Bíblia, a Deus, né, aos ensinos de Jesus, a gente consegue adquirir. Porque ele fala muito disso, a Bíblia fala muito disso, ensina muito isso, com inúmeros exemplos de pessoas como a gente, ó, de carne e osso, que erraram, que acertaram, que estão lá sendo descritas em seus comportamentos, pensamentos, ambições. É claro que a gente olha a Bíblia e a gente estranha algumas coisas. Lógico, gente, olha quantos anos ela existe, né? Essas pessoas eram primitivas, estavam aprendendo ainda a viver em sociedade, ainda tinham muito essa ideia de olho por olho, dente por dente. Então, quando a gente olha, né, nós, pessoas civilizadas, né, que vivem em sociedade, que precisam amadurecer isso, né, é claro que a gente olha e questiona e põe preconceito e dá distanciamento, dá repulsa, mas perceba que eram seres humanos e como eles, a gente pode voltar para aquele lugar de ser primitivo e de ser instintivo a qualquer momento, tá? Nota-se pelas guerras que estão acontecendo. Ué, numa sociedade tão elevada, por que não tem diálogo? Por que não tem acordo? Porque chega uma hora que a nossa natureza primitiva vem à tona. Então, se a gente olha aquilo com esse olhar, esses registros que estão na Bíblia, a gente consegue aprender muito. E hoje eu quero trazer um exemplo de uma passagem ali sobre Moisés e as pessoas que estavam no Egito escravizadas e essa libertação que houve depois de muito tempo em que eles estavam escravizados. E eu vou basear nisso nessa tabela que vai aparecer aqui para vocês, tá? Que mostra, olha que bonitinho, né? Como nós podemos estar reféns, livres, escravos ou limitados. Vamos olhar para essas pessoas, né? Esses escravos. Quando esse povo ficou escravo, ele ficou escravo no Egito por 430 anos. Gente, 430 anos, quantas pessoas não nasceram e não morreram? Pessoas que conheceram a liberdade só de ouvir falar de um avô, de um pai, ou de uma história que foi passada de geração em geração. Então, aquelas pessoas que Moisés libertou do Egito foram pessoas que não sabiam o que era ser livre. Pessoas que não faziam ideia do que era liberdade. Eles já nasceram numa condição de escravos. Era o que eles conheciam, a realidade que eles tinham. Olha para sua vida. Talvez você nasceu numa família em que em todas as gerações teve histórico ali de alguém que era viciado em droga, em pornografia, alguém que estava ali separando. Então, é uma constante de coisas que acontecem por gerações e quando chega em você, é o que você conhece, é a história que você vê, é aquilo que faz sentido por conta da cultura em que você nasceu e foi criado. Por isso que existem algumas coisas que a gente perpetua na nossa vida, porque é o que a gente conhece, que a gente teve acesso. Só que não significa que a gente tem que ficar preso àquilo. Basta a gente se iluminar e falar, ok, eu decido mudar e fazer diferente. Então olha aqui essa história. Chegou Moisés ali e começou a fazer uma revolução, falando que não, vocês podem ser livres, Deus me mandou aqui, as coisas vão mudar. Só que perceba, o que determina se uma pessoa é escravo ou livre? Uma pessoa que é escrava, eu quero que você veja essa tabelinha, é uma pessoa que tem pouca estrutura interior, ou seja, não sabe fazer gestão emocional, não sabe os seus pontos fortes e fracos, não sabe o que quer e o que não quer. Ela está literalmente presa, ela está escrava a situações, a pessoas, dependendo emocionalmente de alguém, porque ela não tem estrutura interior. Só que um escravo também é alguém que não tem recurso. Então, além de eu estar escrava das minhas emoções, no meu emocional, na minha bússola moral, eu também estou escravo nos meus recursos de tempo, de energia, de dinheiro. Então, a pessoa escrava é alguém que não tem nem recurso e nem estrutura interior. O que aquelas pessoas estavam vivendo ali? Elas não tinham, gente, coach para falar sobre inteligência emocional, não tinham terapeuta para ensinar a fazer gestão das emoções, não tinham talvez conhecimento, coisas diferentes para conseguirem evoluir e ter um vislumbre de um futuro, porque o que eles tinham ali
era o que eles conheciam. E ao mesmo tempo eles eram escravos, não tinham recursos, não tinham dinheiro, não tinham tempo. Então a vida deles era bem escassa. Se a sua vida hoje está escassa, você percebe que não tem áreas da vida que estão frutificando, talvez você se veja hoje como um escravo, alguém sem recurso e sem estrutura interior. Mas não para por aí, porque chegou um momento em que o povo saiu do Egito, né? Aconteceu toda aquela coisa das pragas, tudo, e eles saíram e eles foram para o deserto, caminhar em direção à terra prometida. Ele tirou a água da pedra, caiu um maná do céu, coisas milagrosas começaram a acontecer, só que aquelas pessoas, por mais que estivessem com recursos agora, porque elas estavam vivendo em milagres constantes, ainda faltava estrutura interior. E quando nós temos recursos, mas nos falta estrutura interior, nós nos tornamos limitados. Então aquelas pessoas começaram a murmurar, questionar, reclamar, olhar para trás do passado e falar: nossa, era melhor a gente escravo no Egito. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Elas preferiam voltar para aquela condição de escravas porque não tinham estrutura interior para dar conta daquilo tudo. Era muita novidade, era muita liberdade, era uma situação em que elas poderiam finalmente sonhar, mas elas aqui dentro não conseguiram mudar isso. Elas tinham recurso, mas não tinham estrutura interior, então estavam limitadas. Talvez você esteja aí cheio de recursos, de tempo, de energia, de dinheiro, de network, só que você não tem estrutura interior. Está limitado, não consegue sair do lugar, fica procrastinando, não valoriza o que você tem, fica reclamando, tá cheio de sonhos, não consegue focar no que você tem que fazer, não sabe o que é importante para você, perde tempo, rasga dinheiro. Então uma pessoa limitada é aquela pessoa que tem recurso, mas ela não tem estrutura interior para usar os recursos que ela tem à disposição, se tornando alguém limitado. Moisés, que foi o grande libertador, foi a pessoa que também não entrou na Terra Prometida. E é interessante porque se ele libertou o povo, por que ele não entrou na Terra Prometida? O que faltou para ele entrar naquela Terra Prometida? Moisés era alguém que tinha estrutura interior, ele precisou desenvolver. Né? Quando a gente pega o começo da história, ele era alguém que se considerava a última bolacha do pacote, né? Ele não conseguia ver valor nele. E junto com Deus rolou um trabalho interior ali para ele conseguir se ver, se reconhecer e desenvolver coragem, ousadia, né? Essa estrutura interior que ele precisava para gerir suas emoções e conseguir tirar o povo daquela situação. Só que chegou no momento em que os recursos de Moisés ficaram limitados. Se contaminou todo aquele ambiente de ingratidão, de murmuração, que por mais que ele tivesse estrutura interior, ele começou a se ver sem recursos para conseguir tirar as pessoas daquele lugar. É como se eles tivessem esquecido que foi Deus, né, que até então deu todos os recursos que eles precisavam, dando maná do céu, tirando água da pedra. Ele colocou essa expectativa apenas nele, na força dele, ele se perdeu. Moisés se tornou refém de tudo aquilo que estava acontecendo. Olha aqui que legal essa tabela. Quando nós temos estrutura interior, mas nos falta recursos, a gente se torna refém. Então, assim como Moisés, que estava com, até então, né, disposição, ousadia, motivação, olhando para o futuro, sabendo para onde eles estavam indo, mas chegou um momento que ele se viu sem recursos, ele ficou refém. E talvez com você aconteça a mesma coisa. Você pode ser inteligentíssimo, ter muito conhecimento, boa vontade, fazer acontecer, mas te falta dinheiro para investir em algo, abrir um negócio, te falta tempo para poder fazer as coisas acontecerem, tirar as coisas do papel. O que adianta? Tanta estrutura interior se me falta recurso para fazer acontecer. E eu me vejo refém, eu não consigo sair do lugar, eu tô preso ali também. É uma situação péssima. Assim como quem está limitado, quem está refém também é muito ruim, porque a gente não consegue desenvolver, não consegue conquistar, não consegue sair do lugar. Eu tenho muita paciência, mas de que adianta tanta paciência se eu não consigo realizar aquilo que queima no meu coração? Então eu entendo que Moisés, ele viveu com aquele povo exatamente o que essa tabela aqui mostra. Por mais que eles tivessem saído dessa condição de escravos, eles continuavam reféns, eles continuavam limitados, eles continuavam naquela situação, naquele ambiente que não levava a lugar nenhum. Eles ficavam ali em círculos, andando em círculos e ficavam 40 anos no deserto sem conseguir chegar a lugar nenhum. E praticamente todas aquelas pessoas morreram no deserto. Foram pouquíssimas, né, que conseguiram ir para a Terra Prometida e conquistar Canaã. Então eu percebo que não adianta só a gente ter estrutura interior, a gente tem que ter recurso.
E não adianta só a gente ter um monte de recurso e não ter estrutura interior. E pior ainda se não tem nenhum nem o outro. A gente está realmente escravo do destino, do que acontece, do que falam. A gente não consegue sair do lugar. O melhor dos mundos e o lugar onde a gente de fato consegue provar da liberdade é quando a gente tem estrutura interior e também recursos. Aí é um lugar legal em que a gente consegue conquistar, avançar, romper e chegar onde a gente idealiza e sonha. Tem um versículo, tá em Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, quando a gente olha a história dele, a gente percebe que ele foi alguém livre. Ele tinha muita estrutura interior e ao mesmo tempo ele tinha recursos. Ele tirava a moeda do peixe, da boca do peixe. Ele tinha pessoas ao lado dele que acreditavam nele e investiam no seu ministério. Ele tinha uma profissão, ele era marceneiro. Então veja, Jesus era uma pessoa de recursos, ele tinha tempo, planejou por tanto tempo, por décadas, até de fato começar o seu ministério. No final da sua vida, ele perguntou para os seus discípulos: por acaso faltou alguma coisa para vocês? Então perceba, não foi algo que parou nele apenas, mas ele conseguiu ensinar pessoas a fazerem a mesma coisa, a desenvolverem de uma forma tão forte que a mensagem, depois de, gente, tanto tempo, chegou até nós. Então foi uma consequência de uma vida estruturada de liberdade que Jesus teve e conseguiu passar para os seus discípulos, e hoje chegou até nós a mensagem, uma mensagem que veio de um legado, que veio de uma pessoa com muita estrutura interior e também recursos. Então, se você olha para a sua vida hoje, você pensa: meu Deus, Lari, me vejo como alguém que está escravo, me vejo como alguém que está limitado, me vejo como alguém que está refém. Gente, tem um caminho aqui a seguir. Se hoje eu me vejo como alguém que está limitado, como alguém que está refém, que tipo de ferramenta que eu tenho que ter então para poder mudar isso e ser alguém livre? Que tipo de pessoas tenho que me conectar então para conseguir ter isso que me falta e ser alguém livre? Que tipo de conhecimento, que tipo de atitude nova eu tenho que ter? Hoje a internet, você encontra tudo o que você possa imaginar na internet, só que a gente usa tão pouco essa ferramenta para poder se aprimorar, não é verdade? Às vezes a gente só usa a internet para poder se distrair, ter entretenimento, mas gente, tem tanta coisa preciosa, gratuita na internet que você pode usar para conseguir melhorar e ter ferramentas, habilidades. Se conecta com pessoas que têm valores que você quer ter, se conecta com pessoas que conseguiram gerir algo que na vida delas, ter recursos de uma forma que você gostaria de ter, e use, né, o seu tempo, a sua energia, a sua disposição, a sua motivação para conseguir ser alguém livre de verdade. Isso depende só de você. Eu posso te ajudar. Pessoas que te amam podem te aconselhar, mas só você consegue ser alguém livre de verdade. E lembra, talvez você veio de um lugar, de um ambiente de escassez, um ambiente de escravidão. Talvez você está hoje em um lugar que te limita, que te torna refém. Talvez você olhe para as pessoas à sua volta e fale: meu Deus do céu, o negócio está feio. Mas ao mesmo tempo eu vejo Jesus, que também estava num momento histórico muito conturbado. Um momento histórico que tinha muitas pessoas ali que eram escravas do destino, escravas das situações. Mas ele não se conformou, não se amoldou àquilo. Pelo contrário, ele estava com a mente renovada, todos os dias se conectando com o Pai para conseguir ser transformado e conseguir sair daquele lugar e transformar a pessoa sendo alguém livre de verdade. O Moisés não conseguiu fazer isso. Ele se dobrou para aquele ambiente, ele não entrou na Terra Prometida. Mas Jesus mostra que existe um caminho. A gente não deve se amoldar, não deve se conformar, mas a gente tem que vir de fato trazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida e influenciando automaticamente nossos ambientes. Por mais que você esteja nessa situação, você pode sim ser livre. Basta hoje você dar um primeiro passo em direção a isso. Então, lição de casa do Café Terapia de hoje. O que você tem que mudar? Quais ambientes novos você tem que estar? Que tipo de comportamento você tem que aprender? Quem são as pessoas que você vai se conectar? Que tipo de ferramenta você vai usar na internet hoje gratuita para conseguir expandir? E aprenda a ter recursos e estrutura interior para ser alguém livre de verdade. Espero que esse Café Terapia tenha te inspirado e me conta aqui para eu saber que tipo de insight você teve, que tipo de mudança você decidiu fazer a partir de hoje na sua vida, e se você já estiver nesse movimento de liberdade, me conta aqui o que você fez para poder inspirar outras pessoas também. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!
Tchau, tchau.